Ah, sou eu! Você não esperava eu aqui! Pois é, gente, o que acontece é que a Laura está nas suas merecidas férias. Ela foi viajar para uma ilha isolada, ela e o cônjuge dela ficam lá no isolamento social deles, isolados numa praia. Então, gente, estou eu aqui de novo para fazer um vídeo no MasterChef. Eu espero que eu consiga cumprir essa missão. Eu quase entrei na mala escondido da Laura, quase, mas tô aqui, então vai ter vídeo no MasterChef, apesar de um pouquinho atrasado, porque eu estou gravando hoje, eu vou editar hoje e vai ao ar hoje. Tudo nessa sexta-feira. Espero que tudo dê certo, mas vai dar certo. Bom, vamos lá. Vocês também estão vendo que o cenário tá um pouquinho mudado, porque o meu vizinho tá fazendo uma obra diabólica ali, uma obra infernal que não para, então eu fiquei aqui isolada num canto da casa, que é o meu quarto. Então eu tô aqui, eu e a Laura Pilo, prontas pra falar mal dos cozinheiros dessa semana. Bom, essa semana foi de novo a Caixa dos Famosos, que a Laura não aguenta mais. Eu até gosto, eu acho que tem umas coisas diferentes lá, que a gente aprende muita coisa, né? E a edição dessa vez foi uma Caixa dos Famosos internacional, né? Que eles pediram pratos de alguma culinária específica. Teve o Léo Santana, que pediu risotos de frutos do mar, com queijo, bem cremoso, né? Então, até aí não tem nenhuma dúvida. Agora, o Cafu, ele já começou a complicar, porque ele pediu bucatini amatriciana, que é basicamente uma massa, né, uma massinha de macarrão com um molho de tomate bem apimentado, temperado com pimenta calabresa, e também tem a bochecha do porco, que é como se fosse um bacon, né, também é defumada, e aí isso tudo compõe um molho lá do macarrão. A Fafá de Belém pediu um bolo de Natal judaico que ela comia quando era criança, que chama savarin, que é basicamente um bolo bem regado com xarope doce alcoólico, né, com rum ou vodka, ela falou, e aí tem algumas frutas cristalizadas, também tem creme de confeiteiro, e aí você pode ir variando. O segredo desse bolo é fazer um bolo fofo, normal, e esse bolo ele vai ser bastante regado com essa calda alcoólica, que vai ter o rum, né, mas bem regado mesmo, e aí isso vai deixar o bolo bem denso, né, bem úmido, bem denso, pra você comer mesmo com colher, assim, porque não dá pra pegar um pedaço que ele vai desmontar todo, né, ele vai cair. E a diferença desse bolo aqui, que é um bolo com fermento biológico fresco. Então, ele tem fermentação, esse bolo. Ele é diferente dos bolos comuns que a gente faz, porque os bolos comuns, ele vai fermento químico. O que acontece? O fermento, a Laura já explicou isso maravilhosamente bem no vídeo dos bolos. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Mas, basicamente, quando você faz um bolo comum, você coloca o fermento químico. E esse fermento químico vai ter uma reação química ali, que vai liberar o gás carbônico, e esse gás que vai fazer o bolo crescer. Aqui, nesse caso do savarin, a gente tem o fermento biológico fresco, né? Então esse fermento são bichinhos, né? São fungos que chamam leveduras, é o Saccharomyces cerevisiae, e esse fungo, esses bichinhos vão comer o açúcar que tá ali, e aí eles vão arrotar gás, e isso vai fazer o bolo crescer. Desculpa se você está jantando agora, mas é basicamente isso que acontece, né? Eles soltam gás, né? É o resultante do metabolismo desses fungos, né? Então eles arrotam, peidam, liberam gás e fazem o bolo crescer. Meu Deus, tio, olha esse escapamento. E também teve o prato do Miguel Talk Beauty, ou mais conhecido como Miguel Falabella. Gostou? Gostou dessa piada? Eu sei que você gostou. E o Miguel Falabella é muito chique. Ele falou que ele ia num bistrô quando era criança, e lá ele comia o prato preferido dele, que é torte à la tomate e à la moutarde, que é basicamente uma torta de tomate confitado com mostarda, tá? Como é que é isso? Você confita o tomate. O que é confitar? Na verdade, você pode fazer confit de qualquer alimento, né? A técnica confit é basicamente um cozimento lento, em imersão no óleo, mas é por um período muito longo, assim, e a bem menores temperaturas do que, por exemplo, a fritura, né? E daí isso pode virar uma composição de uma salada, pode virar um molho, pode virar patê, pode virar, como a gente viu, o recheio de uma torta também, tá? E esse confit, ele é um método de conservação dos alimentos, porque esse alimento confitado, ele é armazenado nessa própria gordura que ele foi confitado. E quando ele é confitado,
isso reduz a água livre nesses alimentos. E quando você reduz a água livre nos alimentos, você está conservando esses alimentos porque bactérias, fungos, eles precisam de água para poder se multiplicar. Então, se não tem água, isso vai ser um método de conservação desses alimentos. Então, basicamente, a diferença entre o confit e a fritura é o tempo e a temperatura. Na fritura, você imerge o alimento, ele solta toda a água de uma vez, né, todas aquelas bolhas, e tem uma alta temperatura. E é rapidão. Agora, o confit não. Ele não deve atingir aquela temperatura de fritura, de imersão, e ele vai ficar por muito mais tempo para poder cozinhar. Eu fiz esses dias um patê de abobrinha com tomate e pimentão. Sorry, Laura. Tive dos pimentões aqui. E ficou uma delícia. Eu recomendo. Aí teve nesse episódio um moço bonito lá, como é que ele chama? O Natan. O Natan ficou puto com a Fafá de Belém, porque tudo que ele não queria era pegar bolo, e aí ele pegou o bolo, aí ele ficou puto, a cara dele de puto, e aí depois ele no fim esqueceu o fermento. Aí meu filho, você precisa fazer um bolo, você vai no mercado, você esquece o fermento. Olha que coisa triste. Bom, ele esqueceu o fermento, mas deu tudo certo porque ele emprestou do moço da bancada. O outro moço que pegou também o bolo da Fafá de Belém, ele é perito criminal, e quando eu vi essa foto aí, esse print aí, eu reconheci esse símbolo aí. Esse símbolo é o símbolo da minha faculdade, da faculdade que eu fiz, Ciências Biológicas, que é lá na UEM, Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Um beijo, UEM. Ele é perito criminal, né? Então, eu já fiz vários cursos quando eu fazia graduação lá de toxicologia forense, de perícia criminal, né? Introdução, esse tipo de coisa. Então, eu posso ter cruzado com esse moço lá em algum momento da vida, só que eu não tenho como lembrar, né? Porque, como vocês sabem, eu não reconheço rostos. Mas não é impossível, né? Então, talvez eu já cruzei com esse moço aí, dando uma palestra lá na UEM. Tá, aí teve essa senhora que ela falou pra Paola que ia colocar o mel no molho de tomate, porque o mel vai quebrar a acidez, né? Que ela ia colocar porque ela ia colocar limão no molho. E aí a Paola fica em dúvida, mas você ia colocar o limão e aí depois você ia quebrar a acidez do limão? Então por que você vai colocar o limão? Mas enfim, eu só queria comentar aqui que esse negócio de açúcar tirar a acidez, quebrar a acidez, eliminar a acidez de alguma coisa é um mito, tá? É um mito já bem conhecido até, porque o açúcar ele não vai tirar a acidez, ele não vai neutralizar o ácido, ele vai mascarar esse ácido. Porque quando a gente coloca um sabor a mais, que é o sabor adocicado, você ativa mais papilas gustativas na nossa língua. O que foi? O que foi? Tem um intruso, gente. Eu tenho um intruso querendo aparecer no vídeo. Olha aqui. Fala oi, Luke. Ah, ele é muito tímido, né? Né, meu amor? Você é muito tímido, não gosta de câmera. Tá bom, vai pra lá. Quando você ativa mais papilas gustativas, você vai estar colocando mais um fator ali naquela comida, que é o dulçor, né, o açúcar, e aí você vai mascarar a acidez. Então, tem muita gente que tem uma briga, né, a italianada se divide, olha. A italianada se divide, né? Eu já vi chefe defendendo colocar uma pitadinha de açúcar, porque na receita original vai açúcar e não sei o quê. E eu já vi chefe defendendo que não precisa colocar açúcar, porque se você usou cebolas bem caramelizadinhas, elas vão ficar com dulçor natural. Se você usou, por exemplo, aquele mirepoix, que é aquela base com salsão, com cenoura bem picadinha, então isso também já vai dar o dulçor natural desses alimentos, não precisa colocar a pitadinha de açúcar. Mas o fato é que o açúcar ele não vai quebrar a acidez, ele vai mascarar a acidez. O que você faz realmente para eliminar esse ácido? Você coloca uma base, né? Então a base ela neutraliza ácidos. E como você faz isso? Você pode colocar uma pitadinha de bicarbonato. Mas se você trabalhou bem a base do molho, se você cozinhou bem esses tomates, e também se o tomate ele tá bem madurinho, né, não tá verde, porque aí o tomate mais verde ele é mais adstringente, mais ácido mesmo. Mas se esse tomate ele tava bem maduro, você fez certo molho, você não vai precisar colocar bicarbonato não, e nem açúcar, né, é só você fazer certo, seguir o passo a passo dos molhos. Tem vários canais aí, tem o Mohamed já ensinou a fazer molho, a Paola, a Rita Lobo, todo mundo já ensinou a fazer molho. Então é uma coisa assim que você acha bem fácil aí na internet. Aí teve essa mulher aí que ela falou assim, eu vou inovar. Eu vou inovar porque eu vou colocar canela.
porque canela vai dar uma levantada ali nos cheiros, no paladar e tal, vai trazer uma especiaria diferente. Então, meu amor, você nunca viu os outros programas, não é possível, ela nunca viu um Masterchef, porque assim, Jacquin odeia canela, ainda mais canela do camarão, é uma coisa que, né, não combina, tanto que essa mulher não foi bem. Quer colocar uma especiaria diferente pra dar aquele charme? Coloca, sabe o que, ó? Olha o que eu tenho aqui, pimenta da Jamaica, é uma coisa que, assim, tem um cheiro diferente, um cheiro bem aromático, um cheiro que lembra cravo, mas o sabor não é de cravo, isso daí, nossa, isso fica muito bom. Então a pimentinha da Jamaica seria bem melhor do que canela, hein, amor? A menina não sabia, na próxima talvez ela aprende, que o Jacquin não curte muito canela, não. O Jacquin já não curte muito canela no prato que vai canela mesmo. Imagina num prato, né, de frutos do mar. Não deu certo isso não. Aí até a Paola deu a colherzinha pro Jacquin cheirar. Olha, tem canela aqui. Ele, nossa, mas você não sabe que eu não gosto de canela. Aí a mulher fez uma cara assim, ai meu Deus, eu não sabia. Aprendeu agora da pior maneira. Aí o menino do bolo, gente, ele tava fazendo lá uma gororoba. Parecia um cimento de fazer concreto, sabe? Aí o Jacquin falou que aquilo não era bolo, que aquilo não ia ficar um bolo fofinho, tem que ficar fofinho igual ele. Ele ainda até falou assim, tem que ficar fofinho igual eu, né? Inclusive, assistam um vídeo do bolo da Laura, porque lá ela explicou as 4 massas básicas de fazer bolos para diferentes finalidades, né? Então vai ficar aqui também no card, na descrição, em algum lugar aí. Vão lá assistir, porque assim, aquele vídeo tá muito, muito bom. Aí o menino fez um abre e fecha de forno lá. A Laura tá cansada de falar, gente, você quer que alguma coisa asse rápido, mais rápido? A melhor coisa que você pode fazer é acender a luzinha do forno e ficar esperando ali. Fala assim, agora tá assando, agora tá assando. Não fica abrindo e fechando, porque aí o calor que tá lá dentro concentradinho, ele escapa um pouquinho, né? E aí você abaixa um pouco a temperatura desse forno e aí não vai assar um máximo tão rápido quanto poderia ser se o forno tivesse fechado, né? Mas enfim, olha, a senhora lá, ela foi pedir um pouquinho de pimenta calabresa e a moça tá pedindo de volta a pimenta. Aí ela falou assim, tá bom, deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui. Menino, ela tocou pimenta calabresa que caiu, foi umas 3 colheres ali. E ela, eita nós, agora caiu. Eu pensei que fosse ficar ardido por bosta, mas não ficou. Você gostou que eu usei o advérbio de intensidade por bosta? Essa pimenta calabresa, ela é bem conhecida no Brasil e ela tem uma ardência bem suave, né? Não é daquelas mais ardidas. Mas a sementinha dela, meu amigo, você pega a semente inteira, assim, aquela picância. Ela é nada menos, nada mais do que a pimenta dedo de moça seca. Então, quando você deixa secar, dedo de moça, e aí você meio que tritura assim, junto com a semente e tudo, isso é a pimenta calabresa. E é a pimenta que eu mais amo. Não a calabresa, mas a dedo de moça. Eu acho a pimenta dedo de moça muito aromática, muito... Ai, nossa, olha... Até saliva, gente, porque assim, ela é muito aromática, ela vai bem com tudo, ela combina, ela faz um azeite, quando você deixa ela em conserva no azeite, um azeite assim muito aromático, muito apimentadinho, com muito sabor, eu acho deliciosa a pimenta de moça. E ela tem, ela não é tão ardida, né, tem até uma unidade de ardência, né, que é a Scoville, eu não sei se é assim que fala, mas ela varia de 5.000 a 15.000 unidades de Scoville. Mas o que eu queria falar é só que o que é a ardência, né? A ardência das pimentas. A ardência das pimentas nada mais é do que a ativação na nossa língua de um receptor de dor. É basicamente isso, de dor, de calor. Então a pimenta, o apimentado não é um sabor igual o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o umami, não é um sabor, né? Ela ativa alguns receptores de dor, de calor na nossa língua e isso compõe pra gente o apimentado, né? E o que faz isso é uma substância que está presente na pimenta que chama capsaicina e aí isso gera essa ativação desses receptores que enviam pro nosso cérebro esse sinal de que, opa, alguma coisa aconteceu aqui, ó, tá tendo um pouquinho de dor ali, tá tendo um pouquinho de calor ali, tá queimando a língua, mas não tá, é só a pimenta apimentadinha, pimenta apimentadinha, pimenta apimentadinha,
É pimenta, pimentadinho. É isso. E pra quem não sabe, se você exagerou na pimenta, não conhecia pimenta, colocou um monte de pimenta, não conhecia, essa ardência da pimenta, ela é duradoura porque a molécula, ela fica ali na língua, ativando esse receptor. Como você pode fazer para lavar essa molécula? Tem que ter alguma coisa gordurosa, né? Como, por exemplo, leite, um leite gelado, ele já vai baixar a temperatura, né? E ele também vai lavar essa capsaicina da língua e vai ajudar a tirar esse ardor. Tem gente que usa coisas gordurosas mesmo, tipo azeite, né? Dá uma limpa, lava com azeite, mas o leite ele já vai ajudando a solubilizar essa capsaicina e já tirar essa capsaicina para parar de ativar esses receptores de dor e calor ali. Aí, só por fim aqui, antes de entrar na segunda parte, queria falar assim, ali, ó, no final, a mulher colocou uma tonelada de sal na massa na água que tava cozinhando esse macarrão. E aí, gente, quem viu aquilo falou assim, meu Deus, essa mulher é louca, botou sal pra caramba. Mas isso tá certo, é uma técnica utilizada, porque você tem que colocar bastante sal, principalmente se o seu molho ele já não é tão salgado, né? Então você tem que colocar sal na água do macarrão para como se ela fosse ficar parecido com acqua di mare, que é a técnica que o povo chama. Tá errado, não é assim que fala. Como é que fala? Peraí. Ah, já sei. Acqua di mare, é assim que fala, acqua di mare. Então, tem que ficar parecido com a água de mar mesmo, mas não mar morto, tá? Porque o mar morto tem 300 gramas de sal para cada litro de água e isso vai matar uma pessoa, né? Não é esse o mar que a gente quer. A gente quer um mar normal, que é cerca de, no máximo, ali 3 gramas para cada litro de água. Então você coloca realmente uma quantidade boa de sal ali, 3 gramas. Mas isso depois vai escorrer essa água, né, logicamente. E, logicamente, se o molho tiver mais salgado, né, leva queijo, leva bacon, sei lá, calabresa, aí você coloca menos sal porque o molho já vai ser naturalmente mais salgado. Aí, por fim, ali nessa parte, o moço ali, ele fez a comida, né? E aí a Paula provou, falou assim, mas você pôs açúcar? Aí ele, não pus açúcar. Aí o Fogaça, você pôs açúcar? Não pus açúcar, não pus. Não confundiu, tem certeza? Não pus. E aí, no fim, descobriram que ele usou um vinho demi-sec, né? Que é um vinho meio doce, né? Meu amigo, faz igual o Jacan, vai cozinhar com vinho, bota uma taça pra você, né? Prova o vinho, vê se o vinho é gostoso. Se o vinho for horroroso, você vai colocar um vinho horrível na sua comida, então vai lá, prova o vinho, se delicia, aproveite. Eu super faria isso se eu fosse no Masterchef. Eu já ia pegar uma cerveja lá naquele mercado, ou pelo menos um vinho, alguma coisa assim, um dose de cachaça, alguma coisa pra eu ficar mais relaxada, porque é um negócio que estressa ali, então a gente tem que desestressar. Eu acho super válido, tá? Bom, aí foi pra próxima fase e começou com o merchan, a Tramontina ali, né? Aliás, Tramontina patrocina nós, gente. Dá umas panelas lindas, deixa a gente fazer magia aqui com essas panelas. Quero cozinhar também com essas panelas maravilhosas. E aí a próxima fase foi sobre os chamados cortes de carne de segunda, né? Que é onde eu vou comentar mais aqui. E sim, vai ser irônico, porque, né, uma vegetariana falando sobre carnes, né, que coisa esquisita. Sim, é irônico, mas eu fiz anatomia na faculdade, eu fiz zoologia, fiz fisiologia, então eu consigo falar, dar aqui meus 2 minutos de prosa sobre esse assunto. A prova falava para fazer acém, ou colchão duro, costela, músculo dianteiro ou paleta. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver aqui é qual que é a função de um músculo, né? Pelo menos eu tô falando aqui no músculo estriado esquelético, que é aquele músculo que a gente vê, né, que tá em volta dos ossos, tá ligado aos ossos. É o músculo que vende no açougue, por exemplo, né, a carne lá que você leva pra casa. A função é movimentar, mas não é só isso, lógico que a gente precisa de músculo para fazer os movimentos, mas não é só isso. Por exemplo, eu tô aqui parada e eu tô requisitando músculos, tô usando músculos pra ficar parada, né, o movimento postural, porque você desliga todos os músculos, você tá, né, na cama e tal, e não se mexe. Então eu tô requisitando músculos aqui pra ficar parada, mas nessa posição aqui que eu tô. Então, pra movimentar,
para manter a postura, e também serve para produzir calor, né? Você se movimenta, você produz calor, você acaba regulando a temperatura do corpo e tal. E aí, eu queria falar o que tem numa carne, né? Quando você vai lá no açougue, você compra uma carne, o que tem numa carne? O que pode ter? Tem, claro, as fibras musculares, né? Daquele músculo. Tem gordura, tem nervo, tem tendão, tem muito colágeno, né? Pode ter cartilagem, pode ter osso, pode ter pele, pode ter também, tem um tecido conjuntivo que são membranas que separam coisas no nosso corpo. Nosso corpo é tudo compactadinho, tá tudo dentro de pacotinhos. E aí tem essas membranas, elas separam tanto uma fibra da outra fibra, separam um músculo do outro músculo e até o músculo de outros órgãos. Então é tudo empacotadinho. Então tem essa membrana aí que é um tecido conjuntivo também. Então tem um monte de coisa, não é só músculo que tem na carne. Então pode ter esse monte de coisa aí. Então a quantidade dessas coisas Então a quantidade dessas coisas na carne, né, além das fibras musculares e também as características dessas fibras musculares, está diretamente ligada à função daquele músculo, naquele, né, ser vivo, naquele bicho. E isso tudo vai diferenciar os diferentes... Ah, por que eu faço isso, gente? Vai diferenciar os tipos de carne. Sabemos que o boi, ele tem 21 tipos de cortes, né? Então, quando ele é morto lá, eles separam em 21 tipos de corte. E aí tem esses cortes que chama de primeira, chama de segunda, mas há esse movimento que prega que não existe carne de segunda, não existe carne de primeira, toda carne é de primeira, se o gado for saudável, né? Se tiver procedência de bons frigoríficos, porque existem diversas coisas que influenciam nessa maciez da carne, pode ser a genética do gado, a raça, até a idade do animal, o tipo de abate, o manejo, né? Como que esse gado foi tratado na vida dele, se essa dieta foi boa, se o manejo foi bom. Então, se o bicho é de boa procedência, então a carne vai ser de primeira, tá? Não existe isso. O que acontece é que tem cortes que tem finalidades culinárias específicas e finalidades culinárias diferentes, porque esses cortes são estruturalmente diferentes. Isso não implica que a carne é melhor ou pior necessariamente. Então, tanto a chamada carne de primeira, carne de segunda podem produzir pratos excelentes, macios, tá? Então, isso não tem a ver com a carne em si, é mais o cozinheiro que é de segunda, né? Se não conseguiu fazer um prato macio, é porque o cozinheiro é de segunda. Justamente por isso, né? Porque falta conhecimento de parte da população, então justamente por isso há quem defenda colocar, por exemplo, diferenciação nas embalagens, né? Uma sugestão no método de cozimento, por exemplo, esta carne aqui é boa para assar, essa carne é boa para grelhar, e essa carne é bom fazer um belo cozido, um belo guisado na panela, enfim. E tem quem defenda que deve especificar que é por tempo, né? Ah, então essa carne aqui ela demanda um tempo maior de preparo. Ah, essa carne aqui demanda um tempo menor de preparo, geralmente em calor rápido, muito quente e seco, né? Mas eu vou falar isso agora. Bom, o que deixa uma carne dura, né? Especificamente falando sobre isso. Como eu falei, os músculos eles têm diferentes funções, então isso vai determinar a característica dessa fibra muscular. Se essa fibra é longa, né, uma fibra grandona de músculo, ou uma fibra relativamente curta, né? Isso implica para que aquele músculo serve. E também a quantidade de tendão, a quantidade de colágeno, a quantidade de tecido conjuntivo que tem naquela carne, isso também vai influenciar a maciez dessa carne, desse músculo. Então, a carne de segunda, ela vem de músculos relativamente pequenos, né? Relativamente em comparação com os outros músculos daquele mesmo animal. Então, são grupos pequenos de músculos, muito reunidos, muito pertinhos, que têm uma função importante na locomoção desse animal e também de sustentação de certas estruturas, como cabeça. Então, esse músculo está sendo requisitado por muito mais do que o outro músculo que seria de primeira. E justamente por isso tem que ser um músculo firme, né? Então é um músculo com mais colágeno, é um músculo com mais tecido conjuntivo e tudo mais. Já as carnes de segunda, né? Ela vem daqueles músculos que fica no tórax, no abdômen. Você pode ver, eu vou colocar na tela aí.
uma foto dos cortes do boizinho. E os músculos de primeira ali, ó, eles ficam todos ali juntos, ali no mesmo lugar. Então são cortes que são menos requisitados para locomoção e eles acabam ficando mais macios e eles também têm menos colágeno. Então é um músculo bem maior, né? Não são grupos musculares pequenos e juntinhos, que muito usado, é um músculo maior, mais relaxado, é menos requisitado, tá ali, ó, por cima da carne seca, aquele músculo ali, ó. E, logicamente, tem menos colágeno. Aí, por que o colágeno influencia na dureza da carne de segunda, entre aspas, né? Por que o bife, por exemplo, fazer um bife desse tipo de músculo, de corte de segunda, né, ficaria um bife duro? Porque o colágeno, né, é uma proteína que está no corpo, né, tá entremeada nesses músculos, e esse colágeno, na preparação com calor seco, ou seja, uma grelha ali, ó, que é alta temperatura e seco, né, não tem umidade, não tem caldo, né, isso vai enrijecer esse colágeno e ele vai ficar duro, né? Se contrai, enrijece e aí vai ficar duro, vai ficar um bifão durão. Já nos preparos por muito tempo, com muita umidade, com muito caldo, por exemplo, uma panela de pressão, carne de panela, esse tipo de coisa, esse colágeno ele vai gelatinizar e aí ele vai ficar mole. Então ele não vai deixar duro esse músculo, ele vai deixar bem mais mole. Então por isso que as pessoas falam, olha, essa aqui é uma carne de segunda, né? Tem que fazer um prato, um cozido, um negócio com bastante umidade, com bastante tempo. Já as carnes de primeira, por exemplo, filé mignon. Filé mignon você pode fazer em calor seco, lá, assim, ó, acabou. Porque é calor seco, não precisa de umidade, ele não tem colágeno ali para poder enrijecer esse músculo. Então é uma carne que vai ficar ótima com altas temperaturas, rapidão, e de forma seca, ou seja, então, churrasco, grelhado, até assado em altas temperaturas, isso daí vai ótimo. E aí as carnes, né, menores, com muito mais colágeno, que esses músculos bem mais requisitados, são boas para fazer ensopado, guisado, molho, panelada, escondidinho, tudo que vai ser cozido por muito tempo, com bastante caldo, isso vai ficar ótimo. Shhh, quieta! Não! Aí, gente, só uma curiosidade aqui sobre o filé mignon, porque uma coisa que eu aprendi na faculdade, na aula de anatomia, que é uma coisa bem legal, é que, nós somos mamíferos, tá? O boi também é mamífero, então a gente tem muitos músculos em comum e a gente também tem filé mignon. E por que o filé mignon ele tem essa característica? O músculo, ele chama iliopsoas, né? Um conjunto, são vários músculos ali, mas ele chama iliopsoas e ele pertence aos músculos internos do quadril. Esse é um músculo bem profundo, ele tá ali nas nossas costas, se você olhar nas suas costas, bem ali perto da coluna. E esse músculo, ele é um músculo essencial para postura, então é um músculo postural que não usa muito para movimento, ele usa mais para postura. Por isso que é um músculo muito relaxado ali, é um músculo que não é tão requisitado, então ele é bem macio. Por isso que ele é utilizado para fazer esses cortes grandes, né? Você faz aquele filé au poivre, que é aquele corte gigantesco assim, que ele vai ficar com bastante maciez e bastante suco, né, nessa carne, porque é uma carne bem relaxada. Uma outra coisa que eu tinha a falar é que também dá para você fazer uma preparação, né, um preparo mais físico para facilitar a sensação na boca da carne de segunda, né, entre aspas. Por exemplo, você pode moer, fazer um hambúrguer, fazer uma almôndega, que é uma transformação física. Você corta as fibras, você corta os tendões, os nervos, e aí você não torna essa carne necessariamente mais macia, mas você pelo menos precisa de menos mastigação, né, aí fica mais fácil de comer, então fica mais, parece que o prato ele é mais harmonioso, porque você facilitou na mastigação. E também tem a técnica do martelinho, né, se você quer fazer um bife de uma carne cheia de colágeno, tendão, você pode usar um martelinho para amaciar essa carne, que é também uma preparação física para facilitar a mastigação. E também tem formas químicas de amaciar essa carne, né? Você pode usar enzimas que quebram as proteínas dessa carne
como por exemplo a bromelina do abacaxi, que a Laura sempre fala, a ficina do fígado e a papaina do mamão. Então, já foi falado isso aqui em outros momentos, né? Isso é só uma enzima que ajuda a quebrar ali as fibras dessa carne para tornar ela mais macia. Mas não deixa demais, porque isso aí também pode deixar uma meleca total. Mas, antes de terminar esse vídeo, eu só preciso falar uma coisa aqui. Se você não quer comer bichos, né? Se você não quer contribuir para o desmatamento, para as mudanças climáticas, você pode ter as suas fontes de proteínas de vegetais e cogumelos. Por exemplo, você pode comer grãos como lentilha, soja, grão de bico, feijão, ervilha, tremoço, tem muita proteína. Você pode comer sementes como quinoa, semente de girassol, chia. Tem também as nozes, castanhas, amendoim, amêndoa. Tem também os vegetais como brócolis, espinafre, couve-flor, pepino, repolho, tomate, pimentão. Pronto, militei. Era isso que eu precisava, militar aqui, falar, porque eu não aguento mais falar de carne, eu não como carne, gente. Não comam carne se você puder escolher. Então foi isso, eu espero que eu tenha cumprido o meu papel aqui de trazer ciência do Masterchef, substituindo a Laura. Semana que vem a Laura já volta, então tá tudo certo, fica tudo certo. Semana que vem também temos live aqui no canal, não se esqueçam. A terça-feira, dia 17, meu aniversário, vai ter uma live que a gente vai bater um papo com vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu enrolei demais. Eu enrolo pra caramba, mas dá tudo certo no final, tá, gente? Então, um beijo, até a próxima. Dá like aí, senão o Jacan com fome vai puxar seu pé à noite, tá? Ai, meu Deus, que é isso? Tá bom, um beijo, tchau. Ah, sou eu! Você não imaginou que fosse eu, né? Ah, não esperava eu aqui. Zelda, para, Zelda! Quieta! Vamos parar? Vamos parar! Ai, meu pai, esses meninos...